Prosseguindo no nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós vamos continuar o nosso módulo 3, a presença amorosa de Jesus em nossas vidas. E no encontro de hoje nós trabalharemos Jesus e o nosso equilíbrio existencial. O objetivo deste encontro é refletir sobre a necessidade de buscarmos o equilíbrio existencial e o papel que Jesus representa nessa busca. Vamos fechar os olhos para a nossa meditação inicial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se filho ou filha de Deus, tendo como guia e modelo Jesus. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Deus, às leis divinas e aos ensinamentos de Jesus? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Lentamente vamos abrindo os olhos para iniciarmos as nossas reflexões do conteúdo deste encontro. Nós estamos estudando desde o nosso primeiro encontro a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, a tríade que representa eu, o espírito imortal, as leis divinas e Deus, e os dois movimentos necessários ao equilíbrio dessa tríade, entrega e ação. A entrega a Deus e às leis divinas e a Jesus, nosso modelo e guia, e a ação em nós mesmos enquanto espíritos imortais, para desenvolver as virtudes essenciais da vida. Então nós estamos trabalhando as virtudes que nos possibilitam a entrega a Jesus, nosso guia e modelo, o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. No nosso encontro de hoje nós vamos trabalhar no capítulo 16 do Evangelho de João, os versículos 16 ao 25. Vamos ler primeiramente todos os versículos e depois nós vamos fazer a exegese de cada um deles. Um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco,
não compreendemos o que diz. Percebeu Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo gozo de haver nascido um homem ao mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos estas coisas por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Bom, essa passagem do Evangelho de Jesus é uma passagem que, quando estudada ao pé da letra, ela dá margens a interpretações bastante equivocadas, bastante imediatistas. Nós vamos estudar uma exegese que foi nos oferecida pelo Espírito Honório, pela psicografia do Afro Stefanini, porque nós vamos estudar diretamente o texto do mentor, porque a riqueza de detalhes desses versículos, e para nós aprendermos o máximo possível todo o conteúdo que o mentor coloca, e trazendo sempre para as nossas vidas, porque são versículos muito profundos e tem a ver com o nosso equilíbrio existencial. Todo o texto, Jesus fala dessa busca do equilíbrio existencial. Um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. E aí, vamos tentar fazer a exegese? O que Jesus está querendo dizer aqui? Lembrando que em todo o texto existe uma interpretação histórica mais superficial, no sentido de que são dados daquele momento, e como Jesus, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, ele tem uma outra interpretação mais profunda, simbólica, que é para toda a eternidade, não é só para aquele momento histórico. Porque se nós observarmos este versículo do ponto de vista histórico, de que Jesus está falando? Esse momento aqui precedeu a crucificação, foi um pouco antes da crucificação. A crucificação e a ressurreição. A crucificação e a ressurreição. Um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis. Então, do ponto de vista histórico, é a morte dele e logo em seguida a ressurreição em corpo perispiritual, já se apresentando aos discípulos e a Maria de Magdala em primeiro lugar.
Agora, vamos adentrar um pouco mais no conteúdo psicológico. O que ele está querendo dizer enquanto palavras de vida eterna, não aquele momento histórico específico. Ele está falando aqui do Cristo interno, gente. O Cristo é o ser imortal em nós, que traz todas as qualidades, as virtudes em estado de latência, que nós somos convidados a fazer o quê? A colocar para fora. Esta passagem aqui tem muito a ver com a parábola do pastor e das ovelhas, que nós estudamos nos 2 encontros anteriores. Tá? Nós não somos convidados a fazer com que o ser essencial, que é o Cristo interno, coloque as ovelhas para pastar, coloquemos as nossas virtudes essenciais, desenvolvendo-as. Então tem a ver com isso, né? Com a questão de nós vermos o Cristo interno que existe em nós. Vamos ver a exegese do nosso mentor. Quando analisada esta passagem sob o prisma do período histórico em que Jesus esteve encarnado entre nós, interpretaríamos apenas o seu sentido literal, que aborda o momento que antecede a crucificação e depois o glorioso momento da aparição espiritual. O profundo conceito contido nessas palavras, porém, vai além de um período determinado. Então, aquilo que nós falamos inicialmente. Existe a interpretação histórica, o sentido literal, e a interpretação profunda do sentido existencial, no sentido psicológico, transpessoal, consciencial. Então vamos adentrar no conceito psicológico do versículo. Trata-se de um processo de libertação do ego dominante e identificação plena do ser essencial no próprio espírito que somos. Então nós temos o ego e somos um ser essencial. É o nosso Cristo interno que somos convidados a ir em busca para desenvolvê-lo. Essa é a nossa condição. Vimos de forma bem ampla isso na parábola do pastor e das ovelhas. A mensagem de Jesus retrata o processo do encontro profundo conosco em essência, de modo que vejamos o Cristo que habita em nós. Num primeiro momento, Jesus se reporta ao Cristo referência, que é Ele mesmo, mas depois ele amplia a explicação, afirmando que novamente veremos o Cristo, mas agora não mais o Cristo fora, mas aquele que existe dentro de nós. Deu para entender agora? Um pouco e não me vereis, um pouco me vereis, né? No primeiro momento ele está falando dele. Um pouco não me vereis, vereis a ele, que é o nosso modelo e guia. E um pouco me vereis, no sentido de que, a partir do momento que nós entramos em identificação com o modelo e guia, qual é o nosso destino? Qual é o nosso grande compromisso consciencial? Nos aproximarmos de Deus. E quem é o caminho para nos aproximarmos de Deus? Jesus. Então, o grande compromisso consciencial é pelo conhecimento da verdade nos aproximarmos de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. Então, um pouco e não me vereis, e um pouco me vereis. Ele é o Cristo que nos trouxe a exemplificação de tudo aquilo que nós deveríamos fazer. As leis divinas e as virtudes
que somos convidados no caso das leis divinas, a entrega, e as virtudes na ação para desenvolvê-las dentro de nós. Então, esse um pouco me vereis seria exatamente esse movimento da identificação com Cristo cósmico, que é Ele, para fazer surgir cada vez mais o Cristo consciencial dentro de nós. Faz sentido, gente? Todo mundo acompanhou o raciocínio? Exatamente o que ele quer dizer com esses termos. Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não compreendemos o que diz. Então os discípulos, que eram as pessoas mais preparadas para ouvir Jesus, não entenderam a sua fala, né? O que ele estava querendo dizer com esse um pouco? Um pouco não significa, ao pé da letra significa o quê? Pouco tempo, logo em seguida, né? Mas não é isso que nós vamos ver no significado profundo dos versículos. É no sentido de que cada um tem o seu momento para fazer surgir, na verdade não surgir, mas desenvolver esse Cristo interno, porque nós já somos o Cristo, né? Nós já somos uma essência divina, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Cabe a nós desenvolver o Cristo interno. Então vejamos aqui, a partir das dúvidas dos discípulos, o que o nosso mentor Honório nos fala. A compreensão é fruto do encontro da verdade interior com a verdade universal. Jesus, como mestre cósmico, só ensinava com o objetivo de falar o Espírito e sua relação com a imortalidade. Então, aquilo que nós dissemos inicialmente, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Então nós somos convidados a ir ao encontro de duas verdades: a verdade interior e a verdade universal. A verdade universal, o Evangelho do próprio Cristo, é uma perfeita síntese dessa verdade universal, onde nós encontramos as leis divinas explicadas, colocadas. As obras básicas kardecianas é uma outra fonte da verdade universal, onde nós temos as leis divinas já explicitadas a partir das próprias orientações do Cristo, e nós temos a verdade interior, que é aquilo que nós trazemos dentro de nós mesmos. Então nós somos convidados a ir ao encontro dessa verdade, que é feita a partir do autoconhecimento, e da verdade universal, que é conquistada a partir do quê? Estudando profundamente, reflexivamente as leis divinas, porque você estuda, reflete sobre elas para poder sentir no coração, e aí a partir do sentimento nós vivenciamos. É a tríade: conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro o conhecer, que é o saber, depois o sentir e a vivenciação, que é a libertação. Então, essa tríade é inseparável. Não se pode sentir algo que não se conhece. Tudo começa no conhecimento. E o conhecimento das leis divinas não é de ouvir dizer. Tem gente que ainda tem a ilusão de que conhece as leis divinas frequentando uma vez por semana um centro espírita e ouvindo uma palestra de meia hora. Outros ouvi dizer, de vez em quando, leio o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma vez por semana, no próprio Evangelho no Lar, e acha que vai conhecer as leis divinas dessa forma.
sem estudos profundos, reflexivos sobre as leis divinas. Não é possível, é verdade universal. Se nós passarmos uma existência inteira estudando reflexivamente as leis divinas, ao terminar essa encarnação ainda não teremos conhecido tudo. São precisos várias existências para que nós conheçamos as leis divinas. E tem gente que acha que conhece simplesmente de ouvir dizer a partir de outras pessoas ou de fazer leituras mínimas, superficiais e que vai conhecer. Não é possível. É necessário fazer todo esse movimento de conhecimento da verdade. E outro obstáculo é o conhecimento da verdade interior, porque muita gente cria um obstáculo aí quando foge do autoconhecimento com medo do que vai encontrar, né? Então a pessoa não faz esforços para se autoconhecer, porque o autoconhecimento gera autorresponsabilidade. E a pessoa não quer assumir a responsabilidade, consciente ou subconscientemente, e aí foge do autoconhecimento, achando que se ela não se conhecer, ela não tem responsabilidade frente à vida. Pura ilusão, né? E as máscaras também? As máscaras são consequência, né? Quando nós fugimos do autoconhecimento, nós criamos máscaras para ocultar as feridas que trazemos dentro de nós. Para o Mestre Jesus, não havia outro objetivo em seus ensinos que não fosse o despertar consciencial rumo à consciência cósmica. Como a linguagem humana ainda é insuficiente para traduzir o pensamento das altas esferas, ele não poderia, naquele momento, abarcar tudo quanto era necessário dizer. Por isso, Jesus inseria seus ensinos profundos até mesmo nas situações ocasionais vivenciadas durante a sua existência no corpo, fazendo com que certos ensinos tivessem vários níveis de interpretações. É o que nós já comentamos. Essa é uma das profundas passagens que somente com o auxílio de uma reflexão transpessoal consciencial podemos encontrar a abertura para o entendimento atemporal dos ensinos de Jesus. Os discípulos não compreenderam as suas palavras porque raciocinaram e sentiram com base na influência de suas crenças, limitações e necessidades. Para eles, não havia ainda ocorrido a experiência transcendental da mensagem do Cristo no imo de suas consciências. Então, aqui nesse parágrafo, o mentor Honório coloca o que nos obstaculiza o entendimento das palavras de Jesus. Então, o que nos obstaculiza, da mesma forma que obstaculizou os discípulos, é essa tríade aqui: as crenças, as limitações e as necessidades. Enquanto nós estivermos num movimento puramente terreno, superficial, como que nós podemos entender o transcendente que pede de nós elevação da consciência se nós estivermos no movimento voltados ao terra a terra? Então Jesus estava falando naquele momento de uma situação transcendente e eles estavam raciocinando em termos das coisas do dia a dia, do terra a terra. Então não é possível algo maior vir a partir de algo menor. Então, enquanto nós nutrirmos as nossas crenças limitadoras, superficiais, as próprias limitações que nós nos entregamos, preconceitos e tudo mais, nós não vamos entender em profundidade as palavras de vida eterna.
Inclusive pessoas que têm acesso a informações como essa do mentor Honório, muitas vezes duvida, muitas vezes entra no movimento, mas será que é isso mesmo? Apesar de fazer muito sentido, enquanto a pessoa estiver no movimento superficial de vida, ela não vai se permitir entender o profundo, porque tem a ver com as crenças. Ela não se permite entender o profundo porque está voltada às questões muito pueris da própria vida, de uma forma bem reduzida. Nestes versículos anotados por João, Jesus desvenda de forma simples e sintetizada o caminho da iluminação e o processo como isso acontece. Então, o Honório coloca que é uma síntese desse caminho de iluminação. Então, vamos ver o que é esse caminho. Percebeu Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Então vamos ver o que ele está. Aqui ele vai explicitar o que ele está querendo dizer com tudo isso. Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Vamos, antes do mentor, vamos tentar fazer exegese. O primeiro nós já começamos a refletir, né? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, que é o movimento de nós fazermos o desenvolvimento do Cristo interno. E depois, e no outro versículo, o que ele está querendo dizer? Vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. O que Jesus está falando aqui, gente? Da verdadeira alegria, tem a ver. E que mais? Se tem a ver com viver no mundo sem ser do mundo, sim. E o que é o mundo? Principalmente em nossos dias. Paixões, que mais? Todo um estado de superficialidade, não é? Todo um estado de puerilidade, superficialidade, sensualismo, uma série de requisitos que não são próprios do Cristo interno, são próprios do ego. Essas pessoas, elas não vivem alegres? Eufóricas, né? Porque a alegria real, que é uma virtude essencial, passa longe desse movimento sensualista e superficial. Mas estão eufóricas, né? Se tiverem bebendo bebida alcoólica, usando drogas, fazendo sexo, nas festas, no tudo mais, a pessoa está eufórica. Agora, quem está no movimento introspectivo, de busca de si mesmo, tem espaço, num primeiro momento, para essa euforia toda? Não. Tem espaço para quê? O momento de introspecção é o momento de quê? Quando nós enxergamos as feridas, quando nós não acabamos de ver que nós temos duas verdades a ser desvelada, a verdade interior e a verdade universal. Quando nós enxergamos a partir do autoconhecimento as feridas que nós gostaríamos de ocultar de Deus e do mundo, como se fosse possível ocultar de Deus, né? Do mundo a gente mascara até bem, mas Deus, mas a gente gostaria.
é motivo para a gente entrar em regozijo. Nossa, que maravilha, acabei de perceber uma ferida feiosíssima dentro de mim. Não é um movimento de dor? Não é de sofrimento, porque o sofrimento é quando a gente se rebela e não quer ver, e aí a gente entra em sofrimento. Mas quando a gente enxerga as nossas mazelas, é um momento doloroso, não é? Exatamente o que ele está querendo dizer aqui. Nesse movimento de ir em busca daquilo que nós trazemos dentro de nós, da verdade interior, para fazer com que o Cristo interno desenvolva as suas virtudes, é o momento de chorar, mas não o choro da revolta, o choro motivado pelo autoconhecimento profundo. É o momento em que nós lamentamos: por que eu me deixei levar por isso tudo? Mas é o momento da renovação, né? Então é o momento de introspecção, de olhar para as feridas, enquanto que o mundo está aí muito alegrinho, as pessoas na superficialidade muito alegrinhas e achando que a vida é isso tudo, né? E aqueles que já despertaram para a consciência estão trabalhando em função do desenvolvimento do Cristo interno. Pergunta se esse movimento é o movimento da expiação para depois haver a reparação. Sim, é um movimento que você entra no arrependimento primeiramente, expia. A expiação é sempre dolorosa porque é um movimento de trazer a pureza para fora. Exe, extrair, pia, pureza, ação para extrair a pureza. Então, esse movimento, a expiação no nível mais profundo da palavra expiação, em que é doloroso, mas nos produz vida, e vida em abundância, para que nós possamos ir para a reparação. Por isso que a tristeza se converte em alegria, porque a partir do momento que nós expiamos, extraímos a pureza, nós colocamos as nossas ovelhas para pastar, na parábola do pastor e das ovelhas. Nós fazemos com que as nossas virtudes comecem a cada vez se avolumar em nós, a se tornarem mais profundas, e isso vai gerar alegria existencial, a perfeita alegria que Francisco de Assis colocava, o que todos nós somos convidados verdadeiramente a desenvolver. Então essa alegria existencial, ela passa pela dor da expiação, mas ela é uma dor bem-vinda, como a dor do parto, que logo em seguida Jesus fala sobre ele, daqui a pouco a gente comenta. Se esse é o estado de solitude que nós entramos no deserto de nós mesmos, sim, é um momento em que é individual e intransferível, em que em solitude nós fazemos esse autoencontro para que haja autotransformação. Então o autoencontro no nível profundo, em que nós vemos a verdade interior, para que em conjunto com a verdade universal nós nos libertemos. Porém a vossa tristeza se converterá em alegria, porque é a tristeza de ver as nossas mazelas, mas depois que você vê as mazelas, você as cura. Uma vez curada as mazelas do ego, o que vai sobrar em nós? A alegria existencial do ser essencial se tornando um ser crístico, não é? Por quê? Nós somos um ser essencial, nós não somos ainda um ser crístico. Esse Cristo interno está em forma de latência em nós. Jesus é um ser crístico, mas essa é a nossa destinação. Então, quanto mais nós trabalhamos para a superação das nossas tendências inferiores, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo
com que o ser crístico que existe em potencial em nós seja desenvolvido, até a pura e eterna felicidade. Não é isso que diz a resposta da questão 115, que nós temos um compromisso de conhecer a verdade, e nessa busca nós entraremos na pura e eterna felicidade. Então a pura e eterna felicidade e a alegria que Jesus coloca aqui nesse versículo. Suas palavras não são um convite ao sofrimento. Trata-se de uma representação simbólica daquilo que nos acontece quando estamos sinceramente seguindo o caminho da autotransformação. É o que nós falamos. É dor, não sofrimento. Sofrimento é quando existe uma rebeldia do espírito de não aceitar as próprias conjunturas da vida. A dor é um processo que faz parte das leis divinas naturais para que nós possamos crescer. Quando Jesus diz: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, simboliza todo o processo de reconhecimento de nossas faltas, que nos direciona para o conflito consciencial. Enquanto as pessoas que estão vivenciando o movimento egóico sorriem, pois vivem em uma subconsciência, não percebendo suas principais necessidades evolutivas. Então, esse momento doloroso é o momento do conflito consciencial, do espírito que percebeu que deveria praticar a lei do amor e não está praticando. É o momento em que o filho pródigo, ao voltar para casa, se sente indigno de ser chamado filho do pai e pede a posição de um dos trabalhadores. Esse momento é o momento do conflito consciencial. Depois dele se arrepender, dele se cair em si, né, ele entra nesse conflito. Por que eu agi dessa maneira? Não deveria ter agido, mas agi. E aí, no conflito, ele é convidado a seguir adiante, trabalhando em função da reparação daquilo que fez. Então, arrependimento, expiação e reparação. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. O conflito consciencial nos direciona para a autotransformação, geradora do equilíbrio existencial, proporcionando-nos a alegria interior. Então, a partir do momento que a pessoa entra em conflito e deseja se libertar desse conflito, o que ela vai fazer? Ela vai utilizar do instrumento da autotransformação. Então, autoconhecimento, autotransformação, e na própria transformação interior, ela vai gradualmente desenvolvendo o seu equilíbrio existencial, que nada mais é do que o processo da autoiluminação do ser. Tudo isso gera uma profunda alegria interior, essa alegria existencial, em que a pessoa tem plena consciência de que ela é um aprendiz da vida e que existe todo um caminho a ser percorrido, mas ela já está nesse caminho. Diferentemente daquelas que vivem na superficialidade, acham que estão vivendo com V maiúsculo, mas na verdade estão se entregando a uma vida sem sentido, que vai produzir para eles muito sofrimento. Aí já não dor, sofrimento mesmo, porque é um mau uso do próprio livre-arbítrio. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo gozo de haver um homem nascido ao mundo. O que Jesus está querendo dizer aqui, gente? Mesma coisa, né? Só que aqui ele intensifica o símbolo. Um parto dói?
segundo Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, até os partos sem dor dói. Porque até para tomar anestesia, né, quem já viu a anestesia que as mulheres tomam, a agulha é desse tamanho, né? Para fazer uma episiotomia, que é um corte para alargar a vagina, para poder um parto natural, a agulha é desse tamanho, coloca a agulha na perna ali onde tem um nervo, e ali que é dada anestesia para diminuir a dor. Quando vai fazer um parto com uma cesariana ou qualquer outro, a anestesia também é dolorosa. Então até o parto sem dor de Joana de Ângeles é com dor, né? E na época de Jesus não tinha anestesia nem para dor de dente, né? Então era com dor mesmo. Então a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada aquela hora da dor, e muita dor, né? Para que o feto seja colocado fora do útero materno. Mas depois de ter dado à luz a criança, já nem se lembra da aflição pelo gozo de haver um homem nascido ao mundo. Então, qual é essa comparação metafórica que Jesus faz? Tem a ver com o quê? Tem a ver com o autoencontro, com a autotransformação, o movimento de desenvolvimento das virtudes. Exatamente isso. Por quê? Quando nós estamos buscando pelo autoencontro nos conhecer, percebendo tudo aquilo que existe de mazelas em nós, é o momento da dor, não é? Mas não é uma dor bem-vinda? Joana de Ângeles que compara o autodescobrimento ao parto, como Jesus também coloca aqui, que dói, mas produz vida, e vida em abundância. Então nós estamos fazendo o parto do Cristo interno que existe em nós, gerando muita alegria do nascimento, do desenvolvimento do Cristo interno. Nós já somos um Cristo em potencial, mas com o nosso esforço, comparado a um parto, nós vamos cada vez mais desenvolvendo esse Cristo interno, até nos tornarmos seres crísticos. O ser essencial se torna o ser crístico. É a alegria que a gente sente após superar uma dificuldade, após um momento de testemunho, que nós passamos por eles bem, nós não sentimos uma alegria interior? Exatamente isso, né? Então é essa alegria que Jesus coloca, que a mãe sente e que nós sentimos quando estamos nesse movimento de fazer com que o ser crístico em nós nasça, né? Por enquanto nós temos um Cristo interno em potencial. O ser crístico vai nascer no futuro. Então nós somos um ser essencial, um Cristo interno, com toda a potencialidade do Espírito puro, que ainda não nasceu, mas que a cada momento que nós temos diante da vida, passando por uma experiência de desafio, transformando-a numa experiência de aprendizado, nós estamos fazendo nascer esse Cristo futuro. O estado espiritual que antecede o contato profundo com a experiência iluminativa assemelha-se com a analogia ensinada pelo Mestre Jesus. O estado de dar à luz um filho faz cessar as angústias, pois nesse momento a mãe desprende sua atenção egóica dos sofrimentos e apenas canaliza sua atenção para as emoções da chegada do filho. Então, é essa metáfora maravilhosa que Jesus nos remete, né? Do dar à luz a si mesmo.
O espírito, em sua trajetória de autotransformação, à medida que vai conquistando a serenidade consciencial, entra num estado de profundo descanso na alma e não sente mais a vida como um cenário de agrúrias e anfractuosidades que geram sofrimento. Reconhece que as dificuldades o ajudaram a despertar para a realidade transcendente da vida e faz questão de envolver seus pensamentos e sentimentos na expectativa de algo maior, do ponto de vista cósmico, que o liberte de toda angústia e sofrimento de causar a si mesmo maiores males do que já causou. Então vejamos aqui o que o mentor coloca, né? Ele fala da serenidade consciencial. O que é essa serenidade? Na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 29, Jesus fala do descanso para a alma, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, encontrareis o descanso para a vossa alma. Então esse descanso nada mais é do que a serenidade do ser que assumiu plenamente a condição de aprendiz da vida. Então ele assume a condição de aprendiz, e no nosso caso o mestre é Jesus, por isso ele diz: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Jesus é a nossa grande referência, como o Espírito Crístico que nós fomos dados para que ele nos conduza. Então isso gera o descanso, essa serenidade daquele ser que sabe que está num processo de aperfeiçoamento contínuo até a pureza espiritual. E aí o que acontece nesse cenário, quando ele diz aqui? Ele não sente mais a vida como um cenário de agruras e anfractuosidades, de imperfeições que geram sofrimento. Porque ele se liberta daquela revolta, da rebeldia do ser egóico que não quer passar pelas intempéries da vida, não quer passar pelas experiências de desafio, quer evoluir pelo autodecreto, que é aquele perfeccionista que exige de si perfeição, ou quer negligenciar a vida, aquele que entra num processo negligente e que não quer se colocar como aprendiz. Já o aprendiz não, o aprendiz ele entra no movimento de perceber a vida sempre como uma dádiva, quer as experiências desafio, quer as experiências estímulo. As experiências desafio são as desagradáveis e as experiências estímulo são as agradáveis que nós temos. Ambas nos ajudam no processo da evolução. Então, quando a pessoa entra nesse nível de consciencial de aprendiz, ela entra na serenidade. Então, diante de uma situação, de uma experiência desafio, desagradável, como age o aprendiz da vida? Age como uma mulher que está para dar à luz, não é? Vai ser doloroso, a experiência é dolorosa, mas ela produz vida e abundância para aquele que passa pela experiência. Então ela é bem-vinda. Então uma situação dolorosa como uma doença, um revés financeiro, uma desencarnação de um ente querido, tudo isso são experiências de desafio que nós podemos nos revoltar contra elas quando estamos no movimento egóico, ou podemos agir como uma mãe que está prestes a dar à luz. É um momento de dor, sim, mas dor que vai gerar vida e vida em abundância para todos nós. Então, quando a pessoa entra nesse movimento, ela entra no nível de consciência da serenidade consciencial.
Reconhece que as dificuldades o ajudaram a despertar para a realidade transcendente da vida e faz questão de envolver seus pensamentos e sentimentos na expectativa de algo maior do ponto de vista cósmico, que o liberte de toda angústia e sofrimento de causar a si mesmo maiores males do que já causou. Então, de que a pessoa se liberta? Ela se liberta da estagnação, de permanecer no movimento egóico, naquele círculo vicioso que nós já trabalhamos, e vai em busca dessa superação sempre, utilizando de todas as experiências de desafio para que haja um aprendizado. Uma das formas de aferirmos o nosso processo evolutivo é esse no qual percebemos que adquirimos a habilidade de não causarmos mais nenhum dano grave a nós mesmos, comprometendo nossa jornada evolutiva com estagnações inadequadas. Nessa fase adquirimos o estado profundo de comportamento consciencial. Então a pessoa, nessa condição de aprendiz da vida, sereno, no movimento de descanso para a alma, chega a esse nível de comportamento consciencial, que ele não faz mais nada contra si mesmo. Claro que contra o próximo também, porque se fizermos contra o próximo, nós estamos fazendo contra nós mesmos. Então, o erro passa a ser erros pueris, que fazem parte da vida do aprendiz, mas não aqueles erros graves, afrontando intensamente a lei de amor, justiça e caridade. A pessoa já não afronta essa lei de uma forma incisiva, como nós já afrontamos no passado, e passa nessa condição do comportamento consciencial de fazer esforços para cumprir a lei. É claro que, vez ou outra, há um descumprimento, porque só o ser crístico que não acontece isso, que já purificou, mas são questões mais pontuais da vida, não habituais como era antes. Pergunta se essa questão de não causar mais dano grave a si mesmo é o espírito que já se libertou da rebeldia. Sim, já se libertou da rebeldia e do orgulho contumaz. Por quê? Vejamos que quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, ele fala de 3 virtudes: amor, mansidão e humildade. Então, o comportamento consciencial é o comportamento do ser que está fazendo esforços para fazer exercícios de amor, de mansidão e de humildade. Aquela rebeldia contumaz fica para trás. Então, quando o mentor diz que uma das formas de aferirmos o nosso processo evolutivo é ao escutarmos, diante de uma experiência de desafio, como é que eu me comporto? Eu me comporto me rebelando, não querendo passar por ela, ou eu aceito que ali existe uma experiência de desafio para que eu a transforme numa experiência de aprendizado? Se eu já escolho a segunda opção, significa que eu já estou no movimento do comportamento consciencial. Se eu ainda me revolto com as experiências de desafio, é sinal que ainda estou por conquistar esse nível de consciência do descanso para a alma, que é a serenidade consciencial. Esse procedimento de já não estarmos sendo causadores de mais angústias e sofrimentos a nós mesmos, nos conduz a produzir um ser novo, que deve nascer em nós, como afirma o apóstolo Paulo sobre o nascimento de um homem novo. Nesse momento, o coração sente que estamos chegando cada vez mais perto de nos tornarmos seres conscienciais, e o equilíbrio existencial é resultado desse movimento. Tá? Então, como o apóstolo Paulo nos ensina, todos nós somos convidados
a fazer nascer um homem novo. Esse novo ser que somos convidados a desenvolver à custa do exercício das virtudes, do exercício contínuo para desenvolver as virtudes. A partir do momento que isso vai acontecendo em nós, o que vai ocorrer? Nos tornamos seres conscienciais. Então, aquele ser que está no processo de esforço de desenvolvimento, que alcançou o nível do comportamento consciencial, se torna um ser consciencial e, consequentemente, adquire o equilíbrio existencial. E o equilíbrio é importante lembrar que não é uma estação de chegada, mas uma viagem permanente. Porque para que haja equilíbrio em seres que ainda estão em evolução, é necessário muita vigilância e oração para não cairmos na tentação. O tempo todo num trabalho interior para conquistar aquilo que somos convidados a fazer. Então isso seria o equilíbrio existencial seria uma manutenção diária, minuto a minuto, sim, exatamente, o tempo todo vigiando e orando para não entrar na tentação de entrar em estagnação. Porque no nosso nível evolutivo, se nós não cuidarmos, daqui a pouco a gente cresce um pouquinho e entra na estagnação. Aí cresce um pouquinho, estagna, cresce um pouquinho, estagna. Nós podemos, se formos vigilantes, ir crescendo gradualmente sem entrar em patamares de estagnação. A gente vê isso muito no movimento espírita. As pessoas melhoram um pouquinho, de repente está lá desanimada, toda desacorçoada. Já está bom assim. Como já está bom se o nosso potencial é do espírito crístico? E aí fica alternando ciclos de um crescimento pequeno e uma estagnação que fica mais tempo ainda. O aprendiz da vida já não se lembra da aflição, isto é, entrou em processo sereno de auto-perdão e gratidão à vida. O processo de autoiluminação é sempre amoroso, suave e leve, no qual o espírito se liberta das culpas e remorsos que caracterizam a dilaceração moral de si mesmo. Então, quando nós estamos no movimento ainda rebelde, orgulhoso, o que nós fazemos? Nós ficamos realizando ações que depois nos geram culpas, nos geram remorsos. Quando nós entramos nesse comportamento consciencial, adquirindo equilíbrio existencial, a aflição do passado é passado, porque nós entramos nesse movimento de auto-perdão e de gratidão à vida, oferecendo para nós mesmos, a partir do Cristo cósmico, Cristo Jesus, a vida em abundância, porque nós nos miramos nos exemplos dele e tornamos a nossa vida abundante de amor, de perdão, de gratidão. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. O que Jesus está falando aqui, gente? Ele volta a falar da tristeza, do processo do autoencontro e do autoconhecimento, da verdade interior, daquele movimento de você mergulhar dentro de si mesmo. Mas eu vos tornarei a ver. De que ele está falando aqui? Dele ou do Cristo interno? Do Cristo interno. Não está falando dele. E alegrar-se-á o vosso coração. Porque a partir do momento que nós entramos no caminho do desenvolvimento do Cristo interno, o que acontece com o nosso coração? Passa a entrar e fica no processo da plena alegria, de uma alegria constante. E essa alegria ninguém vô-la tirará. Por quê? Por que ninguém pode tirar essa alegria, gente?
porque ela é da nossa essência, ela é interna, é do Cristo interno. Vamos lembrar da alegria do mundo. A alegria do mundo é fácil de ser tirada? Para o milionário, que a alegria dele é comprar carrões e desfilar por aí com carrões, se ele ficar pobre, acabou a alegria, não acabou? Para o sexólatra, tem uma doença e fica impotente, né? Acabou a alegria. Tem gente que acaba a vida, se mata por causa de uma questão dessa, né? Então, por quê? É alegria muito fácil de ser tirada, porque depende de coisas externas, é pura euforia, não é alegria. Já a alegria existencial é da essência divina, interna, ninguém tira de nós, não é possível de ser tirada. Por isso que ele fala, vossa alegria ninguém vou-la tirará, porque não depende de coisas externas. Pode estar até acontecendo algo grave, como uma doença, e a pessoa está em alegria interior, né? Porque não depende dos fatores externos, da forma como nós vemos qualquer questão externa. Pode ser a experiência mais desafiadora que a pessoa esteja passando, ela pode passar aquela experiência em alegria interior. Se tem a ver com a passagem do verdadeiro tesouro, sim, tem a passagem do verdadeiro tesouro. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Não coloqueis o vosso tesouro onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói e as traças destroem. O retorno do qual o Mestre Jesus fala não é o seu retorno físico, pessoal, mas é o retorno de dentro para fora, do Cristo que somos, que a jornada da autotransformação do aprendiz, geradora da felicidade, nos permitirá encontrar. Tá? Então ficou claro? Então quando ele fala do Cristo, é o Cristo interno. Por isso é que para que os que se sentem aprendizes da vida, há um sentimento de alegria vivificador e solidário. Então aqui o mentor ele coloca duas questões básicas: alegria vivificadora e alegria solidária. Vamos ver o que significa isso. É vivificador porque é capaz de movimentar um profundo alívio ao sofrimento que sentimos quando mergulhados no movimento egóico. Então, vivificador porque nos produz vida e vida em abundância. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, Jesus nos ensina a produzir a vida em abundância em nós, sem dependências externas. Então, nessa condição do comportamento consciencial, da serenidade consciencial, o aprendiz adquire esse movimento de produzir vida para ele em abundância e liberta-se de todo o processo de sofrimento egóico. Não quer dizer que o ego deixou de existir, porque ele só vai deixar de existir quando nós formos espíritos crísticos, né? Seres crísticos. Mas o ego deixa de ser aquele elemento gerador de sofrimento. Todas as vezes que o ego se manifestar, ele vai produzir dor, mas que o espírito que está no movimento do aprendiz da vida transforma em oportunidades de crescimento interior, né? Porque o sofrimento ele é fruto da rebeldia, quanto mais de não querer aceitar as experiências de desafio. É solidário porque com alegria abrimos as portas emocionais de quem esteja ao nosso redor e criamos um elo de empatia e simpatia, promovendo a energia da suavidade e leveza. Olha que maravilha, né? Ao mesmo tempo que nós produzimos vida em abundância, nós vamos ser instrumentos da vida em abundância para aqueles que estão em torno de nós, começando nos nossos familiares e envolvendo todos aqueles que se acercarem de nós, porque nós vamos criando cada vez mais um elo de empatia, de simpatia, promovendo a energia da suavidade e da leveza.
Qual a diferença entre empatia e simpatia? A empatia é a mesma coisa que compaixão. A simpatia é a pessoa ser simpática, agradável de conversar, sorridente, aquela pessoa espontânea. Tá? São duas virtudes que elas têm uma dependência uma da outra, mas tem conotações diferentes. O empatia mais é você se colocar no lugar do outro para sentir com o outro. E a simpatia é você ser agradável, não no sentido de agradar o outro egoicamente falando. É ser agradável no sentido de ser jovial, como Jesus. Jesus é o grande exemplo. Quando ele precisava ser firme, enérgico, ele era. Quando as pessoas estavam assim ao redor dele, ele era extremamente agradável, né, com as pessoas. A alegria é filha dileta da gratidão, que por sua vez é filha da humildade, da mansidão e do amor. Então, a partir do momento que nós fazemos exercício para desenvolver a humildade, a mansidão e o amor, nós vamos gerar a alegria e a gratidão. O encontro transpessoal com a nossa realidade crística é de fato uma bem-aventurança, a qual ninguém poderá tirar de nós. Então, aquele estado de bem-aventurança, da alegria existencial do ser. Naquele dia nada me perguntareis, de Jesus. Por que Jesus coloca isso aqui, gente? Quando nós estamos nesse momento essencial, o que acontece? Esse estado de plenitude é um estado para ficar fazendo perguntas? Não, porque tudo fica pleno e faz sentido, e aí não tem aquela, mas será que isso, e será que aquilo, e será? Aquele movimento das perguntas egóicas, do será que eu dou conta, e se isso, e se aquilo, cessam, né? Cessam, e a pessoa não precisa fazer pergunta. Exatamente isso. Quem tem necessidade de respostas é o ego. O ser essencial não necessita saber o que já vivencia em essência. O Cristo cósmico que habita em nós não faz pergunta alguma, oferece as respostas. Então, quando nós estamos nesse estado de plenitude, cessa as indagações e a gente vivencia plenamente aquele estado, e as respostas estão aí. Não as respostas para as perguntas egóicas, porque as perguntas egóicas têm resposta? Tem? Perguntas do tipo, será que, e se isso, e se aquilo, tem respostas? Não tem resposta. Quando alcançarmos o estado real da transcendência, nenhuma dúvida do divino restará em nós, pois estaremos face a face com Deus no âmago de nós mesmos, em uma composição de virtudes que estarão tocando o tempo todo a música da plenitude em nosso coração. Bonito isso, né? Porque é aquele estado de iluminação, do estado da busca interior, desse estado de ver Deus face a face. Não é o movimento egóico de querer saber de Deus, é sentir Deus dentro de nós. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Do ponto de vista histórico, ao pé da letra, faz sentido esse versículo? O que os discípulos viviam fazendo para Jesus? Ele não pedia para o Cristo interno, exatamente. Eles viviam pedindo para Jesus. Jesus me socorre, Jesus isso. Até Pedro, que era pescador, não sabia nadar na hora H. Né? Jesus teve que tirar ele de dentro do lago. Imagina se um pescador não sabe nadar, ele até esqueceu, porque ficou tão dependente. Né? Então,
era um pedido atrás do outro. Então por que Jesus fala isso? Pedir a partir do Cristo interno. Só o Cristo interno pode pedir algo a Deus. Por quê? Porque ele sabe o que precisa. O ego não sabe o que precisa. Quando nós pedimos algo a Deus de forma egóica, nós vamos obter? Não. Oh, meu Deus, tira essa doença de mim. Mas é a doença que a gente está precisando para poder evoluir. Como que Deus vai tirar? Né? Então é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Né? Porque se nós estivermos no movimento do Cristo interno, tudo que nós pedirmos vai ser para o nosso equilíbrio existencial. Nunca para gerar desequilíbrio, porque tem gente que pede cura do corpo para sassaricar lá na superficialidade e no sensualismo. Né? Só que é para isso. Né? E não para cultivar as questões essenciais da vida. Aqui neste trecho, Jesus não se refere a um simples pedido. Existe uma condição para a realização desse pedido, que é proclamá-lo em nome do Cristo. Isso é muito significativo, pois o Cristo ao qual o Mestre Jesus nos esclarece é o Cristo interno, pois somente Ele tem condições de pedir algo diretamente ao Pai. O ego não pode realizar esse pedido, pois possui interesses egoístas, que não abrem espaço para o intercâmbio com o divino. Então, como que podemos egoicamente conectar com o divino? Só a partir do Cristo interno. A profunda conexão com o Cristo interno cessa no ego qualquer intenção de solicitação, pois o contato com a fonte cósmica é de tal forma transparente, límpida e pura, que qualquer energia egóica poderia desvirtuar a percepção desse momento. Então, aquele encontro da essência com o Criador, não há espaço para o ego. Assim como nós estamos vivenciando a alegria existencial, a plenitude, não há espaço para questionamentos egóicos. Jesus diz aos discípulos que até agora nada pedistes em meu nome, porque o movimento egóico era ainda característico de suas personalidades. O fato de ter afirmado pedi e recebereis esclarece ainda mais a questão, pois pela lei de justiça e de causa e efeito, só podemos obter algo que esteja dentro de nossas necessidades, porquanto Deus somente atende às nossas necessidades essenciais de evolução. Então, o Cristo interno pede aquilo que ele necessita para evoluir. Muitas vezes a pessoa nem se dá conta disso conscientemente, porque ainda não alcançou o nível de ser consciencial. Os discípulos, nesse momento, estavam nessa condição, porque eles só se tornaram seres conscienciais mais tarde. Então, naquele momento histórico que Jesus falou isso, eles estavam quase que o tempo todo envolvidos no movimento egóico. Pediam para Jesus o tempo todo situações egóicas. Por isso que eles ainda nada tinham pedido em seu nome, né? Mas não em nome dele, Cristo cósmico, mas do próprio Cristo interno. Disse-vos estas coisas por parábolas, chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. De que Jesus está falando aqui, gente? Do advento do Consolador, exatamente. Do momento em que o Consolador chegasse à Terra, em que ele viria novamente, ele veio com o pseudônimo do Espírito de Verdade, para nos trazer toda a verdade sem parábolas, porque até aquele momento ele precisava falar em parábolas. O tempo de compreender o funcionamento das leis divinas em nossa consciência é chegado para utilizar o conhecimento das leis
para a prática das virtudes e a expansão do amor crístico na Terra. Então é esse momento que o mentor Honório coloca, é o momento que nós estamos vivendo, que começou no século XIX, com o advento da doutrina espírita, passou pelo século XX, mas que está alcançando esse momento no século XXI, para que realmente nós nos despertemos para a autotransformação, o conhecimento das leis divinas e a prática das virtudes. Por isso que nós estamos o tempo todo trabalhando essa tríade: eu, espírito imortal, leis divinas e Deus, e todo o desenvolvimento que nos cabe realizar com isso tudo. O autoconhecimento e a autotransmutação já não deverá ser artigo de poucos iniciados, mas chega para alcançar o seio da coletividade, e o panorama figurativo da mensagem do Mestre recebe o impulso da inteligência reflexiva para lograr entender seus símbolos com as suas mensagens psicoterapêuticas. Então nós estamos vivendo, neste momento, que tudo indica um aprofundamento cada vez maior dessa abordagem psicoterapêutica do Evangelho de Jesus, trabalhando com a inteligência reflexiva. Assim como as épocas passadas revelaram os grandes estudos acerca das leis divinas naturais, físicas, e o homem despertou novos rumos com pesquisas sobre o funcionamento dessas leis para as grandes viagens espaciais, as incursões submarinas, o avanço da tecnologia e a modernização da sociedade, o estudo das leis divinas morais e seus efeitos em nossa vida demonstrará aos homens e mulheres no plano terrestre que os parâmetros da felicidade perene se baseiam no cumprimento dessas leis, dissolvendo as justificativas autoenganosas que têm percorrido os séculos na mente dos calcetas morais. Então chegou o momento de liberação total do auto-engano. E só é possível a liberação do auto-engano pelo auto-encontro, buscando a verdade interior, buscando a verdade universal, fazendo todo o trabalho de trazer a verdade universal para dentro de nós, via reflexão, superando cada vez mais os nossos movimentos egóicos, desenvolvendo o Cristo interno que somos. O que estava encoberto deve ser revelado, afirma Jesus na parábola da candeia. Aproveitemos o momento revelador e nos revelemos fiéis à nossa própria consciência. Então é o convite do mentor Honório, para todos nós. Aproveitemos esse momento para que a revelação não seja externa na nossa vida, que a revelação espírita não seja algo interessante que nós temos conhecimento, mas que tragamos realmente para as nossas vidas, para as nossas consciências e vivenciemos de conformidade com a proposta de Jesus. Só para complementar, vamos só estudar uma questão do Livro dos Espíritos, que nós estudamos no nosso módulo anterior, mas só relembrando, na questão 627, Kardec pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Se Jesus já ofereceu todas as leis divinas, então por que eles vêm nos trazer, complementando as verdades que o Cristo já nos trouxe? Vejamos que é uma das respostas mais profundas do Livro dos Espíritos. Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessária que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas,
tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, para isso que eles vêm e não se cansam de nos trazer orientações uma após a outra, que muita gente fala, mas está repetindo. Se nós não aprendêssemos da primeira vez, não precisariam de repetir. Mas como somos ainda muito endurecidos para aprender, eles repetem os mesmos ensinamentos para nos auxiliar a entender. Então, voltando à tríade para finalizar, eu, espírito imortal, leis divinas, Deus. A entrega e a ação. A entrega às leis divinas e a Deus, e a ação no eu, espírito imortal. Então, quais as virtudes que nós podemos retirar desses versículos que estudamos? Humildade, mansidão, amor, que mais? Serenidade consciencial, empatia, simpatia, fidelidade consciencial, comportamento consciencial, esforço, a vontade de superação, são as virtudes necessárias para que nós possamos realmente ser fiéis discípulos de Jesus. Resumindo, é fundamental desenvolver a virtude da alegria existencial decorrente da busca do equilíbrio existencial, que se nós pudéssemos sintetizar essas duas virtudes, alegria existencial e equilíbrio existencial, todas as outras que são somadas, para que haja uma conexão profunda com o nosso Cristo interno e nessa conexão estejamos em sintonia plena com o Cristo consciencial, de modo a que possamos realizar o desenvolvimento intraconsciencial de nosso Cristo interno em plena comunhão com Cristo Jesus e com Deus. Esse é o nosso grande compromisso consciencial, desenvolver o Cristo interno em plena sintonia com o Cristo consciencial, a nossa própria essência divina, que um dia vai se tornar um ser crístico. E o caminho para que nós consigamos isso é o Cristo Jesus, o nosso modelo e guia. Vamos para a nossa avaliação reflexiva, vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você sente a presença de Jesus em sua vida? Caso positivo, que mudança foi essa?
Neste encontro, refletimos sobre a alegria existencial, resultante do processo de autotransformação, gerador do equilíbrio existencial. Busque sentir a possibilidade de desenvolver essas virtudes. Como você as sente? Como é realizar esses esforços para você? Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para modelar Jesus, tornando o seu caminho para a verdade e para a vida, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando esse conteúdo? Ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de Jesus em sua vida.